Olá, olá pessoal, muito boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, eu não sei em que horário você vai assistir esse vídeo. Então, meus alunos, nós estamos vivenciando a sexta aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores, que foram aulas muito assim, teóricas, né? Teóricas. E nós hoje iremos fazer um resumão das aulas que nós vimos. Alguns alunos ficaram de me mandar algumas estrofes já produzidas por eles, mas não foi possível até agora, mas eu sei que já tem alguns que já fizeram algumas estrofes, né, de cordel para apresentar como produção. E tem alguns já muito felizes, muito já praticando, né? Já praticando. E eu quero dizer que ser professora de vocês na construção, ou seja, no aprendizado de construir a literatura de cordel e dar continuidade a esse processo que é uma cultura popular muito valiosa para como patrimônio cultural do Nordeste, né? É uma felicidade imensa, tá certo? Então, a gente fazendo um resumão, né? Nós devemos dizer que a literatura de cordel, ela nasceu lá na Península Ibérica, não é? Entre Portugal e Espanha, e nasceu de uma maneira muito ainda desorganizada, né? Não vamos dizer que a literatura de cordel de hoje é aquela mesma, mas a literatura de cordel, ela veio melhorando, meio que melhorando, né? Melhorando, se aperfeiçoando, ajustando aqui, ajustando ali, e aí é o que é hoje. A gente sabe que a literatura de cordel, ela é escrita de maneira assim, já com as características mais fixas, né? Com regras e metas e regras, né? E nós, deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto 6, e nós também, não é, sabemos que é através da linguagem, a linguagem como um todo, né? Em suas inúmeras formas, que os indivíduos, eles interagem entre si. E diversos estudos linguísticos, eles propiciam o surgimento de inúmeras teorias de vários aspectos de linguagem, e a linguagem de cordel é uma que ela transfere emoção para a gente, né? A gente sabe que a comunicação não é um fenômeno recente e existe inúmeras modalidades, não é? Aqui está muito calor, viu? Então, pessoal,
Na verdade, eu quero dizer para vocês que a literatura de cordel ela pode ser definida como realmente um patrimônio da cultura nordestina, certo? Na medida em que propicia o resgate histórico da cultura tradicional, não é verdade? Então, suas histórias, principalmente as mais antigas, elas foram contadas de geração para geração, certo? O que relaciona esse tipo de literatura com a memória e com os registros das realizações humanas, né? Ela reflete o quê? As vivências, a imaginação, a fé, a devoção do povo nordestino e, por conseguinte, não é? Possibilita as investigações, certo? Dos mais diversos processos culturais da nossa terra. Desse modo, nós podemos considerar o cordel como um espaço de vivências coletivas, porque o cordel ele aglomerava pessoas, né, para tomarem conhecimento dos fatos. Como a gente estudou anteriormente, a literatura de cordel, ela funcionava como se fosse o jornal daquele momento. Então, como ele é ainda hoje uma narrativa, né? Então, ela funcionava como se fosse o jornal. E aí, aglomerava as pessoas para poder, não é, ficarem conhecendo o que estava acontecendo nas comunidades, né? Inclusive nas cortes, né? Entendeu? Então, no entanto, a literatura de cordel não se restringe aos aspectos materiais, mas também ela engloba os imateriais, a ideologia. Então, ela é um patrimônio cultural tangível, porque você pode manuseá-lo, né? O folheto de cordel. E ela é também imaterial, porque ela é um patrimônio de ideologias, não é? Então, a gente sabe que por meio dos versos rimados, né, ela retrata os valores, os nossos valores. E, simultaneamente, nos convida a refletir acerca da realidade social daquela época, bem como de hoje, né? Porque a literatura de cordel ela está viva e ela está ativa, principalmente no Nordeste, mas alcança terras longínquas, né? Então, esse tipo de literatura ele carrega a herança cultural de diversos grupos e sociedades, né? E podemos considerá-la como prática sociodiscursiva, né? A linguagem enquanto discurso, a interação, certo? E um modo de produção social. Ela não é neutra, ela não é inocente, na medida em que está engajada numa intencionalidade. E nem é natural também, por isso, o lugar privilegiado de manifestação da ideologia do nosso povo, tá certo? Então, nós podemos conceituar a linguagem como
é um ponto de articulação dos processos ideológicos, e a literatura de cordel ela está bem inclusa nesse processo, né? A literatura é uma acepção mais ampla, não é? Ela consiste numa forma de reflexão acerca do mundo já, não é? A literatura de cordel, porque ela vem se expandindo, né? Eu costumo dizer que quando a gente, por exemplo, você mora em uma comunidade pequena, né? Em uma comunidade restrita, em um mundo pequeno. E aí, quando você conhece outros mundos, quando você vai em outras cidades, em outros estados, até em outro país, então eu costumo dizer que a sua consciência, ela se expande, se alarga, e uma vez que a nossa consciência, ela se alarga, ela jamais vai regredir, entendeu? Então, a literatura de cordel é isso, é tradição, é pluralidade, é cultura popular, certo? E quando diz popular é porque alcançou a massa, né? Ela já entrou assim em muitas cabeças. Então ela já foi em muitos mundos, tá certo? Ela não é, a literatura de cordel não é mais um trabalho individual, pelo contrário, né? É produto de uma sociedade humana que vai refletir e revela de forma não muito assim explícita, mas ela expressa os valores, os costumes e as realizações de uma determinada época. Isso a gente vai encontrar nas narrativas de cordel. Sempre, né? Certo? E dentro dessa perspectiva, né, dentro desse contexto, a literatura ela é percebida como um produto, a literatura de cordel como um produto cultural, não é? Que por meio do instrumento, que é a formação, a estrutura dela, não é? Por meio dessa estrutura diferenciada, ela se torna uma arte, e aí jamais há como desvinculá-la da nossa cultura nordestina. Ela está atrelada ao contexto histórico, social. Ela sofre influências de tempo. A gente viu que teve época em que contava as histórias do reinado, né, das cortes. Ela vivenciou, a literatura do cordel, ela vivenciou e ela expressou também fases, não é? Como o cangaço, não é? As fases de época e de civilização também, né? Ela expressou sazonalmente, não é? A expressão cultural da humanidade, certo? E assim, entre as diferentes manifestações culturais e históricas da região do Nordeste,
da nossa região, né? A literatura de cordel, que propaga também os aspectos folclóricos na medida em que se expõe diversos costumes, personagens, sejam eles fictícios ou sejam eles reais, crenças, fábulas, histórias e tradição, né? Que a gente conheceu através do cordel. Então, isso é o que a gente tem estudado até então, né? Que a gente aprendeu que a literatura de cordel, ela consiste numa poesia de caráter popular, que originalmente era realizada apenas oralmente, né? No seu início, por falta de quê? Porque naquela época, poucas pessoas sabiam ler, a maioria das pessoas eram analfabetas, como também não existia essa modernidade e nem rusticamente existia o livro, né? A impressão, porque ela veio lá ela nasceu entre o século 11 e 15, né? Naquela época não existia livro, poucas pessoas tinham acesso à leitura, então era mesmo a oralidade. E eram também cantadas em feiras ou nos sítios, né? Tinham, assim, as pessoas se juntavam para escutar os cordéis daqueles talentosos poetas que eram reconhecidos como deuses, né? Pela inspiração que tinha, as pessoas tinham aquilo como um dom divino daquelas pessoas, não é? Porque ainda hoje a gente sabe que a exposição da fala, ela é muito difícil, não é? Não é qualquer pessoa que se submete a falar em público, né? É conhecido através de pesquisas científicas que o ser humano, ele tem medo de falar em público até mais do que da própria morte. Então, naquela época, lá no século XI, século XII, XIII, XIV, então as pessoas que faziam isso eram heróis, né? Eram reconhecidos como heróis. Contudo, após alguns anos, ela passou a ser, alguns anos não, algumas décadas, né? Séculos também, ela passou a ser apresentada de forma escrita. E aí, como nós estudamos, o primeiro artista a trazer isso foi o nosso paraibano, que nasceu em Teixeira, Leandro Gomes de Barros, né? E Leandro Gomes de Barros nasceu em Teixeira e foi levado pelo seu tio materno, que era Padre Xavier, para o sítio Melancia, em Pombal, onde ele cresceu, foi educado e desenvolveu o gosto pela poesia. Pode-se dizer que ele trouxe esse dom da oralidade, né? E aí ele começou o cordel na oralidade e aí criou, né? Criou essa forma de impressão. Foi quem criou a primeira gráfica de cordel, que ainda hoje existe lá em Recife. Lá em Recife, que é o Luzeiro, certo? Hoje
O luzeiro pertence, eu até peguei o nome da pessoa aqui, a quem pertence o luzeiro. Eu escrevi aqui no papel. Só um minutinho, viu, pessoal? Eu sei que ele não é nem brasileiro, o dono do luzeiro hoje. É de, aqui, ó, Gregório Nigoco. Ele é italiano, não é? Que é o dono do luzeiro hoje, certo? Então, ele criou a gráfica Luzeiro, onde ele fazia a impressão dos versos, lá no Recife, né? Ele foi daqui, da Paraíba, precisamente de Pombal, e criou os cordéis de fato, né? Escrito. Criou a impressão. E a literatura de cordel são os escritos em rima e algumas vezes com ilustração na capa, certo? E eles podiam, às vezes eles colocavam foto de artistas na capa, e depois eles desenvolveram uma técnica que é uma grande arte também, que eu acho assim, por sinal de muita inteligência, quem faz a xilografia e que as xilogravuras, ela é uma cópia, o desenho de capa dos cordéis desenhado pelo avesso em um pedaço de madeira e carimbado na chamada, como é, meu Deus, que chama? A matriz, né? Na matriz, e ali vai xerografando para as demais capas de cordel. Então, esses folhetos eram pendurados em cordões de barbantes, né? E vendidos nas feiras de diversas cidades. E foi exatamente Leandro Gomes de Barros que criou essa modalidade de comercialização nos 9 estados, nas capitais dos 9 estados do Nordeste. Então, nas feiras, ele criou essa modalidade de comercialização dos cordéis, que era barato, e a acessibilidade do povo, porque nós também estudamos o conceito de povo, que o povo significa as pessoas de baixa renda. Popular quer dizer acesso do povo, acesso do povo ao povo, né? Então, exatamente isso quer dizer que a elite, ela não está ligada à produção de cordel, tá certo, gente? Embora alguns escritores, autores, escritores clássicos tenham se aproximado bastante, né? E também os poetas, eles usaram as obras desses autores para construírem, reproduzirem, aliás, na narrativa de cordel, tá certo? Mas eles, a literatura de cordel, ela está totalmente ligada ao povo, à classe média
de média a baixo, né? Então, a partir da década de 70, é que os folhetos eles ficaram sendo conhecidos como literatura de cordel, porque foi quando Cabral, né, publicou o dicionário com o verbete literatura de cordel, né? Então, nessa perspectiva, a literatura de cordel, ela consiste numa arte poética que retrata as raízes nordestinas ao seu tempo, seja assim, de forma fictícia ou de forma real, né? Eu não sei se a gente estudou também, que os temas abordados, eles envolvem desde a ficção até temas de cunho sociais, né, discutidos pela sociedade. Histórias de amor, heroísmo, histórias fantásticas, biografias como a de Tancredo Neves, de Getúlio Vargas, né? Eles também narram situações de vida onde está presente a fome, a violência, acontecimentos políticos, assassinatos de pessoas famosas, né? Que também retrata a história de Getúlio Vargas, não é? A literatura do cordel também faz alusão ao cangaço, né? O cangaço foi muito cantado no cordel. Eu me lembro que no meu trabalho de conclusão de curso, o meu tema foi o verdadeiro cangaço, não, o verdadeiro rei do cangaço, cantado pelo cordel. Era o verdadeiro rei do cangaço, cantado pelo cordel. E que nós chegamos à conclusão que foi Lampião, né? Inclusive eu fiz uma pesquisa de campo muito substanciosa, cheguei inclusive a conhecer pessoalmente a filha de Lampião e Maria Bonita. Inclusive, se você for lá no meu Facebook, você vai encontrar Expedita, filha de Lampião e Maria Bonita, com as minhas filhas no colo. Então, eu fiz uma pesquisa muito, muito substanciosa e pesquisei em documentos primários, tive acesso a pessoas que conviveram com Lampião. Nós comparamos os mitos criados na literatura de cordel e os fatos reais que aconteceram na vida de Lampião. Nós fizemos esse comparativo, né? E aí nós percebemos que tinha muita, muita fantasia nessa história, tá certo, gente? Comprovamos cientificamente isso. Inclusive, a Universidade Potiguar, nós tivemos o privilégio da Universidade Potiguar publicar como livro o nosso trabalho, né? Do verdadeiro rei do cangaço, cantado pelo cordel. Então, a literatura de cordel, ela vivenciou essas fases, né? Também a literatura de cordel, ela consiste, como eu disse outrora, né, num recurso de comunicação popular, uma vez que ela aborda os fatos do dia a dia das pessoas e, sobretudo, ela retrata os aspectos culturais da nossa região, né? Aliás, do Ceará, da Paraíba,
de Pernambuco, né? É uma cultura, ela consiste em estudo do que o homem faz, do que o homem fez, seja em pensamento ou seja em ação, né? Ela se manifesta em todos os aspectos da vida, valores morais, modos de sobrevivência, costumes, sistemas, leis, religião. Ela fez muita alusão à vida de Padre Cícero, né? Então, religião, arte, ciência, crenças, mitos, valores morais e em tudo aquilo que determina o modo de pensar e agir das pessoas. Então, a literatura de cordel, ela compreende não só os aspectos visíveis, como a construção do ambiente, a arquitetura, a vestimenta das pessoas, certo? A construção de habitações, ela discorre na sua narrativa, não é? Como também os padrões comportamentais, né? Ela retrata as mais diversas formas por meio das quais os homens se relacionam em seu meio social, né? Por essa razão, não é? Ela narra fatos variados, né? De fases específicas também, né? A literatura de cordel, ela também funcionou como alvo de controvérsia, devido ao fato, assim, de muitos teóricos defenderem que ela não propicia conhecimento, né? Houve, em certa época, uma grande discussão nesse sentido, já que reflete, assim, a percepção de mundo do autor, não é? Mas a gente observa que ela funciona nas duas áreas, tanto de conhecimento como nessa perspectiva que acabamos de falar, não é? Os autores, eles afirmam que muitos autores afirmam que a literatura de cordel, ela não pode ser estudada apenas, ela tem que ser apenas lida, não é? Ou apreciada. Mas, como eu disse, acabei de dizer para vocês, a gente estudou para nosso trabalho de conclusão de curso e a gente percebe que ela tem, assim, mais, ela demonstra mais, assim, conhecimento do que propriamente uma arte, que ela funciona como se fosse a expressão do povo, não é? E expressando também os acontecimentos e fatos, tal qual funciona o jornalismo hoje, não é? Então, outro aspecto, assim, que é alvo de controvérsia no que concerne a literatura de cordel é o fato dela ser um gênero textual produzido pelo povo, não é? Então, ela transpõe a língua do povo, que, como eu já disse anteriormente, o conceito de povo é uma coisa muito determinante, certo? Porque povo, ele está totalmente afastado da elite social, certo? E as pessoas acham que o conhecimento,
ele só alcança a elite, não é verdade, certo? O conhecimento popular, ele é muito valioso para nós, né? Enquanto cultura, enquanto originalidade, certo? Então, a partir daí surge a divergência entre cultura intelectual, não é? E cultura do povo. Mas, assim, são várias as formas pelas quais o saber popular ele é exposto à sociedade. E partindo desse pressuposto, é preciso perceber a manifestação cultural popular como heterogênea, né, gente? Ela é algo homogêneo e uniforme também. Por quê? Porque o povo está no seio da sociedade, né? Ela pode variar de acordo com diversos fatores, como de época para época, né? O tempo. A linguagem, por exemplo, a linguagem que a gente, de algumas obras que a gente lê lá da Idade Média, a gente vê que é uma linguagem totalmente arcaica, uma linguagem antiga, uma linguagem que foi remodelada, ressignificada, mas a gente sabe que naquele tempo, certo? A linguagem era aquela. Então, ela vivenciou tudo isso. E tempo, região, que é espaço para espaço, né? De meio social para meio social, que são as classes, né? Que são as classes. Assim, é necessário que percebamos que a cultura popular tem o seu caráter multidisciplinar, tá certo? Então, a gente tem que olhar bem por esse lado. E apesar do preconceito enfrentado, a literatura de cordel, ela tem se multiplicado e sido produzida em diversos países. E a gente sabendo que ela é nossa, assim. Ela nasceu até, na sua origem, a gente aprendeu que ela nasceu na Península Ibérica, mas a gente sabe que ela era muito pobre quando veio de lá. Aquela margem, aquilo foi somente uma margem para que nós nordestinos criássemos a verdadeira literatura de cordel, certo? Porque você vê que a literatura de cordel atual, ela tem muito pouco daquilo lá, né? Então, ela foi a originalidade dela foi apenas uma margem para que ela surgisse, né? Entendeu? Então, num período em que se fala bastante acerca de uma possível decadência da literatura de cordel, ela continua sendo um dos recursos mais utilizados a fim de expressar a cultura popular. E um expressivo meio de comunicação, né? Porque, apesar dos jornais terem vindo depois, hoje os sites, não é? As redes sociais, mas a literatura de cordel, ela transmite, assim, uma emoção ímpar. É uma coisa totalmente diferente. Ela envolve a pessoa emocionalmente. E aí isso muda muito, né? Isso muda, inclusive já se foi constatado de que
essa emoção transmitida pela poesia, ela facilita o aprendizado do aluno. Por isso que já existem professores que levam para a sala de aula e a modalidade de ensino com a adaptação poética da poesia, ela tem um resultado superior ao da prosa, né? Então é isso aí. Essa discussão, ela despertou o interesse de muitos pesquisadores e fazedores de saberes, né? Transmissores de saberes, né? Literatura de cordel é uma temática, né, que despertou o interesse de muitos formandos, de muitos pesquisadores, né? Hoje em dia, com a evolução, a mudança de mundo, né, os avanços tecnológicos, nós temos até o cordel eletrônico, né, que é uma mídia em constante evolução, não é? Nos últimos anos, a sociedade ela tem vivenciado grandes avanços tecnológicos. E aí, a literatura de cordel, como eu disse em outra aula, uma aula anterior aí, acho que foi da quarta-feira, então, a literatura de cordel, ela veio sendo ressignificada com o mundo novo, né? Então, alcançou o cordel eletrônico, né? E porque esses avanços, eles têm que serem refletidos continuamente em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, foi necessário que se criasse o cordel eletrônico para que ele não fosse esquecido. E hoje nós já temos, é nesse contexto que ocorre uma maior difusão de acesso à internet no Brasil e em função do desenvolvimento de recursos tecnológicos num ritmo bastante veloz, muitos poetas trouxeram a sua produção para este mundo, né? E com isso, a literatura de cordel, ela tem conquistado um grande espaço também na rede social, né? O que lhe rendeu um vasto caminho, né? Entendeu? Na mídia. E também avançou o reconhecimento tanto nacional, não é, como internacional também, né? O cordel hoje ele está atingindo um público também muito diversificado, viu, gente? Justamente por conta da usabilidade das mídias sociais. O cordel não tem mais apenas aquele público assim tradicional, né? Hoje ele é composto assim de todas pessoas de todas as idades e de todos os públicos, né? Todos os tipos de pessoas da sociedade. Gente, eu não sei onde vocês estão, mas aqui tá um calor horrendo, certo? Então, continuando dentro deste contexto, a internet ela contribuiu muito para uma maior projeção e divulgação do cordel, tá certo, gente? É tanto que nós estamos hoje tendo aulas, né, de curso de literatura de cordel. E não só tem apenas o nosso, tem muitos por aí, né? Então, aquela dificuldade
de se produzir o cordel, que tinha apenas na oralidade, ele foi vencido, não é? Há muito tempo. E hoje a literatura de cordel, certamente, ela vai se expandir, assim como eu disse, e aí depois não tem mais como encolher, né? Então, o mundo está aí aberto, né? É um percurso que, por assim dizer, essa literatura, devido também, principalmente à internet, né? Esse percurso ele tem gerado mudanças significativas tanto na escrita tradicional como nas diversas modalidades poéticas que ela tem, né? Ele tem crescido em todas as modalidades, inclusive tem já sido muito destacado, né, nas visões interdisciplinares acerca do uso do cordel como suporte didático, né? E esse alcance, não é? Esse alcance, essa amplitude, vamos dizer assim, ela facilitou para isso, né? Nos últimos anos a gente tem visto, né, que identifica-se a utilização de novos métodos e técnicas para o ensino, pontuadas em diversas tecnologias, sejam elas contemporâneas ou tradicionais, né? Mas inserindo o cordel como suporte didático, porque foi percebido que o cordel ele facilita muito o aprendizado. O resultado é muito positivo, certo? Portanto, a literatura de cordel ela está atrelada com interdisciplinidade, já que aborda também diversas temáticas e, sobretudo, novas abordagens e formas de ensino, né? As alternativas pedagógicas no sentido assim de encontrar soluções para a melhoria de qualidade das aulas reconheceram isso, né? E são inúmeros os esforços do professor no sentido de adaptar metodologias de ensino com conteúdos específicos, não é? Para que tenham bons resultados na escola. Antigamente, na escola tradicional, a melhor metodologia era mostrar a palmatória, né? Eu não sei se alguns de vocês foram dessa época, mas eu mesma fui. Eu mesma vivenciei isso. Não tinha metodologia melhor para o aluno aprender do que botar palmatória ali, né? E dizer quem errar vai para a palmatória, né? Inclusive eu tive resultados positivos na escola por conta da palmatória, porque eu fazia questão de estudar muito e aprender para ganhar de todos. Ninguém tem o prazer de bater em mim. Nunca ganhei um bolo, né, gente? Que chamava, naquela época, era um bolo. Se eu acertasse, eu dava um bolo em fulano que errou, né? Então, era assim. É como as pessoas dizem, outro dia eu vi na rede social e geralmente a gente escuta isso, né? Que
A psicóloga da gente naquela época era o cinto, era a sandália de papai ou de mamãe, né? Era a mão mesmo, a mão, assim no pé do ouvido, né? Eu não sei como não ficávamos loucos, né? Mas eu não apanhei muito não, né? Até que eu não merecia. Mas eram nossos psicólogos, né? E ninguém ficou ruim ou sofreu algum trauma, carrega algum trauma por conta do cinturão de papai ou da currulepa, né? E da mão de mamãe, né? Ninguém. Mas é isso aí, o mundo vai mudando e o cordel está aí. Nós entendemos, né, que realmente tem eficácia a usabilidade do cordel na pedagogia, né? Então, a leitura do cordel na escola, além das rimas, ela tem outras propostas, né? Até de fixação de memória, né? Então, a literatura de cordel, ela funciona como alternativa, como linguagem alternativa na prática de ensino, né? É um recurso eficaz porque ele propicia diversas propostas para se trabalhar, né? A interdisciplinaridade. E uma proposta base nesse sentido é o ensino da gramática através do cordel, né? Eu tenho um amigo que escreveu a história de Patos em Cordel, não é? E também o estudo dos temas transversais, não é? A formação do leitor crítico, porque ele tem mais facilidade de entender a história pelo seu resumo. Então fica uma narrativa curta e bem clara, né? Bem clara, bem precisa. E aí ele tem facilidade de formar, o leitor tem facilidade de formar o seu senso crítico naquela história, por conta como é que se diz? Da facilidade que tem de absorver aquele conteúdo, não é? Então, nós hoje fizemos questão de fazer uma revisão do que nós estudamos, tá certo? Como prometido aos meus amigos e os meus queridos alunos, nós já estamos fechando 1 hora de aula, né? E com certeza vocês amanhã deverão repassar a produção, né, de vocês. Inclusive Sanché disse que já fez algumas estrofes. Tem também o meu amigo João Duarte, Gil Almeida e outras pessoas que me disseram que já fizeram algumas coisas, né? Algumas estrofes para apresentar como produto, né? Como produção do que aprenderam, não é?
Uma coisa também que eu acho interessante, inclusive, como a Secretaria de Cultura é que está oferecendo esse curso lá do município de Olho d'Água, seria interessante, acredito que tem a professora Mema, que Socorro, né, Almeida, que está participando, e seria interessante que, mesmo depois do final do ano, os outros professores tivessem acesso às aulas, porque tem assim um direcionamento bem docente, não é? Para que eles possam utilizar, inserir essa pedagogia envolvendo a literatura de cordel na escola, em qualquer disciplina. Eu me lembro bem, eu já disse, eu acho que outro dia aqui, que eu me lembro bem que eu ensinava com música. Aí, na escola Antônio Avelino de Almeida, eu ensinava português, educação artística e religião. E em todos três eu estudava com música, entendeu? Eu explorava os verbos, eu explorava o léxico, concordância nominal, verbal, tudo. Eu estudava a gramática dentro da música. E os alunos, eles tinham um rendimento ótimo, certo? E no cordel pode ser feito isso. Inclusive tem uns cordéis atualizados que são hiperintelectualizados, tem uma linguagem formal, não é? E esse tipo de cordel, ele pode ser lindamente levado para a sala de aula e fazer a aula se tornar alegre, emotiva, né? E que haja muito aprendizado, já que o cordel ele desenvolve a formação do leitor crítico, né? A leitura crítica, ou seja, a conclusão crítica do aluno, né? Ele facilita a inserção de gêneros orais na sala de aula, né? Então desenvolve a memória, porque os alunos vão ter uma capacidade maior de gravar o que está escrito, né? E ele também pode, através das imagens, desenvolver a construção de sentidos da imagem, né? Eles também podem facilitar na construção da imagem da história, não é? Quando se conta uma história, esqueci minha alga hoje. Quando se conta uma história, você vai criando imagens daquela história, não é? E aquelas imagens, elas vão se perpetuando na sua mente. E aí você transforma aquilo em conhecimento. Por quê? Porque você associa a imagem à leitura ou ao que está ouvindo, né? A voz de quem está recitando, e aí você transforma em conhecimento. Essa facilita a percepção do conhecimento e a absorção também do conhecimento, não é? Então, a literatura de cordel, ele representa um recurso didático mais atrativo e também mais dinâmico, né?
uma vez que apresenta de forma lúdica diversos conteúdos do livro didático, por conta de diversos fatores, como por exemplo, a rima, a arte, a ilustração através da xilogravura, a musicalidade, né? A tonicidade, não é? E tudo isso sem deixar de lado o contexto crítico do recurso, desse recurso, né? Desse modo, o aluno ele terá uma maior motivação também, porque mexe com o emocional do aluno, não é? Porque ele também receberá diversos temas do seu interesse, de sua realidade, abordados através dessa literatura de cordel, né? Então, consideramos que esta modalidade de cultura, ela se apresenta de várias formas, oral, escrita, declamada, cantada, entende? Então, isso eu acredito que ajuda muito. Por isso, eu ainda acho que os professores, principalmente de língua, né, de comunicação, da língua portuguesa, de literatura, de redação, eles deveriam estar participando. Mas a escolha não é minha, eu estou fazendo o meu trabalho, cumprindo com a minha obrigação, não é? Que é dar as aulas, abrir as inscrições, se inscreveram mais do que a gente abriu, não é? Mas nós constatamos que tem apenas uma professora do município. E isso demonstra falta de interesse de ter conhecimento, porque a gente se esforçou, a gente adquiriu mais conhecimento para trazer para cá, para oferecer, não é? E a gente sabe quão valioso é para elas e por isso a gente teve a ideia de construir esse projeto. Agora, se não valoriza, o resultado é o que se tem, né? Que a gente até sabe que a literatura de cordel, ela estimula muito a imaginação do aluno. Ela desenvolve muito o raciocínio do aluno, não é? A reflexibilidade dele. Tudo isso, certo? Então, a literatura de cordel, ela é um casamento perfeito com a sala de aula. E ajudaria, inclusive, nós até tivemos que mudar, alterar as aulas, porque no cronograma não, no conteúdo programático, a gente tinha se preparado para formar professores mesmo, né? Mas aí a gente teve que dar uma leveza no conteúdo e redirecionar para aprendiz, certo? Mas tudo bem, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, como já estamos passando de 60 minutos de aula, estamos encerrando e muito boa noite para vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei em que horário você vai assistir a aula. E um beijo no coração até a 7ª aula, que será amanhã, precisamente às 17 horas, tá certo? Beijos.